Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está fazendo alguns horários alternativos para essa semana. Faz tempo que a gente não faz live de segunda, as últimas foram de quarta, de quinta, de sexta. Então, eu queria que vocês até aproveitassem, já deixassem aqui nos comentários qual o melhor dia para a live. Isso vai ajudar bastante. A gente está fazendo em vários dias diferentes para entender qual que é o melhor horário, o melhor dia para todo mundo, porque a gente sabe que a semana é sempre corrida, né? Para todo mundo, então a ideia é entender quando que vocês vão ter aí disponibilidade para as nossas lives, para a gente poder sempre ter aquela discussão interessante que a gente gosta, que todo mundo começa a participar e discutir, falar um pouquinho da sua experiência, e aí não viram aquele monólogo. Então, quanto mais vocês participarem, melhor. Então, hoje eu vou trazer um tema bem legal, que é tendências de consumo mais consciente e qual que é o impacto desse consumidor dentro das indústrias. Então, a circulagem, ela trabalha com indústrias, né? A gente presta serviço dentro das indústrias, principalmente relacionado com economia circular e gestão de cadeia de fornecedores sustentável. São temas que são muito conectos, mas quando a gente não tem muita experiência no tema, a gente fala, nossa, que coisa nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver quando a gente está falando de gestão de cadeia para a área de resíduos ou para qualquer área, qualquer coisa relacionada com fornecedores, tem a área, quando a gente olha os impactos desses fornecedores, dessa cadeia, gestão de resíduos é uma das que vai estar sempre em maior destaque, na área ambiental, né? Tem toda a questão social também, mas enfim, tem tudo a ver. E quando a gente fala de economia circular, um dos pilares da economia circular está relacionado com essa questão de consumo, não só consumo consciente, mas o consumo das indústrias de uma cadeia de fornecedores local e também de uma cadeia de fornecedores que venha junto com o negócio trazendo mais sustentabilidade em escala, porque não é só uma empresa que vai garantir a sustentabilidade do nosso planeta em escala. Então, por isso que os temas são muito conexos e a gente trabalha com isso aqui na circulagem. E aí, trazendo um pouquinho dessa experiência em trabalhar com indústria, a gente resolveu trazer esse tema tão importante. E aí eu queria lembrar que hoje, 22 de abril de 2024, é Dia da Terra, todo dia 22 de abril, né? E aí no Dia da Terra é muito importante a gente discutir o que faz o nosso planeta ter maior resiliência, o que vai fazer o nosso planeta conseguir suportar todos os impactos dessa produção em massa, produção de gente em massa. Então, nós estamos hoje numa população muito grande e por isso a gente sempre tem que pensar que qualquer coisa que é produzida para abastecer a nossa população, ela sempre vai ser em escala e ela vai impactar globalmente, mesmo que seja produzido local. Então, isso é bem importante a gente olhar, e a economia circular e a cadeia de fornecedores, ela tem esse olhar macro de impacto de uma pequena ação, de uma pequena produção, de uma pequena indústria, num impacto local e depois o quanto ele pode reverberar de forma global. E por isso que tem tudo a ver falar sobre esse tema hoje no Dia da Terra. Então, vamos lá. Eu estou com alguns materiais aqui, porque eu queria trazer mais informação mesmo para vocês. E eu vou começar falando um pouco de um material que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Tem várias empresas, várias instituições que fazem pesquisas relacionadas com essa questão de tendências de consumo, né? E tem um material que eu gosto muito, que é o do Sebrae. O Sebrae, ele tem contato, além dele acelerar a startup, que é o que acontece aqui na circulagem, ele também tem muito contato com pequenos empreendedores, é o foco do Sebrae, e por isso ele sempre tem esse olhar macro para negócio, para consumo, porque tem tudo a ver com essa prestação de serviço que o Sebrae faz para a gente que é pequeno empreendedor, e faz até para os médios, e enfim, e o Sebrae atua localmente, o que é muito importante também.
Então, eu vou começar falando, citando tudo que eu citar a partir de agora, e quando eu mudar de referência, eu falo para vocês, tá? Eu vou citar um material aqui do Sebrae, que vai falando sobre essa questão de tendências de consumo relacionados na parte ambiental, e ele traz que... Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu estou tentando compartilhar com vocês, e aí vocês me falam se deu certo. Acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver. Vocês vão me falando se está dando certo, gente. Só tenho um pouquinho de paciência, que sempre na hora de compartilhar, eu tenho medo de cair a live. E também eu tenho medo de cair o som, alguma coisa, então vocês vão me falando, tá? Se está dando certo. Vamos ver se agora... Eu vou olhar um pouco para o meu outro monitor, mas é só para facilitar aqui. Acho que agora vai dar certo. Então, eu consegui compartilhar com vocês, né? Pelo menos é o que está aparecendo aqui para mim. Então, vamos lá. Então, aqui esse é o material do Sebrae, é um PDF. Quem quiser pode mandar aqui nos comentários que eu compartilho esse PDF com vocês. Então, ele vai explicando quais são as megas tendências de consumo e como que isso vai impactar no ESG e nas indústrias que buscam esses selos ESG. Eu vou falar um pouquinho agora. Então, fala sobre os grupos que saem as compras e a tendência do consumidor mais verde, que é essa que eu vou abordar aqui com vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui ele vai trazendo essa demanda do consumo mais verde e aonde que ela afeta, principalmente nos mercados de agro, comércio, indústria e serviço. Eu sempre vou puxar mais para o lado de indústria, que é a expertise da circulagem, mas a gente consegue falar um pouco sobre todos esses outros setores, porque é um tema transversal mesmo, né? Então, de compras mais conscientes. Então, 85% dos consumidores globais estão mudando seu comportamento para compras mais conscientes. O que significa isso? É um consumidor que ele vai olhar qual é o material, qual é a embalagem, o que está dentro desse produto, quais são os ingredientes. Então, ele está sempre conectado com como essa indústria está produzindo o que eu estou comprando e colocando dentro da minha casa. Então, se eu sou uma indústria, eu tenho que saber que isso está acontecendo, que essa tendência está acontecendo, porque lá na ponta, o meu consumidor pode parar de consumir meu produto, ou porque eu não comunico as minhas ações ESG, ou porque eu não faço, de fato, nada ESG, ou porque eu falo que faço, não comprovo nada, e aí, ao não comprovar nada, meu consumidor fica sabendo e ele vai me tirar da sua lista de empresas para ele consumir. Então, isso é extremamente importante, porque hoje a gente tem muita informação disponível e isso é excelente para todo mundo. Então, se você acha que seu consumidor não vai conseguir perceber que você não faz nada, que você não é realmente uma empresa ESG, você está muito enganado. Eu falo você porque eu estou pensando aqui que eu estou conversando com indústrias, com pessoas que atuam na indústria e têm esse interesse em saber, será mesmo que eu tenho que investir demais em ESG? Porque agora está vindo todo um bombardeio de um movimento falando mal de ESG, que o ESG não se paga, que isso e aquilo. E aí eu vou trazer para vocês alguns relatórios, não hoje, mas eu estou preparando esse material, essa live para vocês, que vai comprovar que as empresas mais resilientes e que mais faturaram nos últimos anos são empresas que focaram de verdade em práticas ESG, porque o ESG ele consegue organizar a empresa. Lembra aquela história da ISO? Quem tem ISO sabe muito bem o quanto a ISO organiza a empresa e deixa a empresa pronta para qualquer coisa, para qualquer selo, para qualquer auditoria, e a empresa fica tão organizada que ela fica mais eficiente. O ESG é a mesma coisa. Como ele está olhando todas as esferas da indústria, então, a ambiental, a social e a governança, e quando a gente pensa, mas o meu foco tem que ser na operação, o meu foco tem que ser no comercial.
o comercial e a operação passam por tudo isso. E, por exemplo, o tema dessa live hoje é uma live comercial. O que a sua área comercial tem que estar olhando para trazer de respostas para a sua empresa, para a sua indústria, como background da sua operação. Porque se a sua operação não estiver conectada com o seu consumidor, acabou, né? Você não vai vender e você não vai crescer. Então, a primeira coisa é olhar isso dos consumidores, que eles estão realmente conectados e eles estão, sim, procurando um maior valor por item. Rótulos e etiquetas, então todos os consumidores, quando a gente está falando de consumidor consciente, é aquele que a primeira coisa que ele vai fazer é olhar o rótulo, é olhar quais são os ingredientes, quais são as pesquisas que ele tem que fazer para descobrir se seu produto realmente é sustentável. Com relação à embalagem, esse consumidor consciente, que já é 85% dos consumidores, lembrando, né, primeiro parágrafo aqui desse material, ele vai olhar se a sua embalagem é realmente sustentável, e aí tem muita gente que acha que é só colocar um selinho de reciclável e que todo mundo vai acreditar que a cadeia de reciclagem daquele material está acontecendo, e a gente sabe, quem trabalha, né? Na verdade, quem trabalha com reciclagem sabe que não adianta só ter o símbolo da reciclagem, aquele triângulozinho, porque não adianta só ser um material com potencial de reciclagem, ou que ele tenha tecnologia em algum lugar do mundo para ser reciclável. Ele tem que ser reciclado no local que ele é consumido. E isso é a grande dificuldade do Brasil. Então, a gente está aí, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010, e até hoje, assim, a gente não consegue subir o nosso radar, o nosso indicador de reciclagem do Brasil. Então, ele está ali entre 3, 4, aí tem alguns valores que chegam em 5%, mas a gente sabe que ele vai ficando ali sempre em torno de 4%. Então, já são 24 anos que a gente está aguardando aí essa coisa acontecer. Desculpa, 14 anos que a gente está aguardando, porque ela é de 2010, e não acontece, né? Ascensão em a mão de obra, né? Segunda mão em ascensão. Então, e-commerce de ascensão, mercado em ascensão. Então, tudo isso está sendo olhado pelo consumidor. Acho que a gente saiu agora da parte de tendências verdes, né? Então, eu vou pegar agora outro relatório para vocês. Esperem um minuto. Aqui. Esse daqui deixa eu pegar aqui para vocês verem de onde está vindo. PwC. Então, mega tendências de consumo, é só entrar no site deles, esse material. Eu também posso deixar o link aqui do comentário. Modelos de negócio que impulsionados pela tecnologia e nova era de crescimento. E aqui eu vou falar um pouquinho de alguns gráficos que eles trazem. Olha aqui, ó. Por que digitalizar sua cadeia de abastecimento? E aí eu falo daquela questão de cadeia de fornecedores mais sustentáveis. Então, quando a gente está falando de digitalizar é um dos pontos que você vai conseguir organizar a sua cadeia de forma a enxergar o quanto ela é realmente sustentável ou não. E aí, quando você consegue olhar a sua cadeia de abastecimento, entender ela de uma forma muito mais no micro, quem é que está fornecendo para a sua empresa, você vai garantir que a sua sustentabilidade vai ser em cadeia. Então, em primeiro lugar, eu estou falando que os consumidores com certeza estão analisando e enxergando se a sua empresa é sustentável ou não. E aí você precisa garantir o impacto da sua empresa, o impacto positivo da sua empresa. E olhar a cadeia de fornecimento é extremamente importante, porque se você não conseguir olhar a sua cadeia de fornecimento e não conseguir garantir que ela seja ESG, que ela seja sustentável, o que vai acontecer, se você tiver GRI, você já não responde escopo 3. Essa é a primeira questão. Ou você responde muito de forma defasada, alguns indicadores, algumas coisas. Mas, no fundo, você não vai conseguir enxergar toda a sua cadeia e nem transformar a sua cadeia, que é a coisa mais importante. Quando a gente olha aqui... Peraí. Pera, gente, que eu vou chegar onde eu queria, tá? Na era digital. Tá, beleza. Aqui era esse gráfico que eu queria mostrar para vocês. E agora, da economia mais B, tendências ESG 2024. Então, essas daqui são as
principais: as mudanças climáticas e seus impactos, fortalecimento global dos movimentos sociais, pressão dos consumidores, longevidade crescente e a intensificação de legislações em torno do ESG. E agora eu vou parar de compartilhar, porque eu quero trazer isso daqui de outra forma, explicando. Pronto, voltei. Então, vocês viram que eu trouxe alguns dados, né? Compartilhei aqui com vocês, mas aí fica difícil de eu conseguir olhar para vocês, né? Não dá, porque eu fico compartilhando, não consigo. Então, por isso que voltei agora para conversar. Então, o que ele está falando aqui? Quando a gente fala assim, a tendência das indústrias, quando a gente pensa nos temas em torno de ESG, tem que ser relacionado às mudanças climáticas. O que significa isso? Primeira coisa, é analisar quais são os seus impactos, né? A indústria, dentro da sua produção, quais são os seus impactos, prevenir, fazer ações de prevenção para não acontecer esses impactos. E a segunda coisa é relacionada à resiliência da sua empresa. Se acontecer os eventos que já estão acontecendo relacionados às mudanças climáticas, sua empresa é resiliente, sua empresa aguenta o tranco, ela vai aguentar tudo que pode acontecer relacionado às mudanças climáticas, ou o seu negócio é extremamente dependente, seja em recursos, seja na mão de obra, seja na localização que ele está, seja na forma de descarte dos seus resíduos. O seu negócio ele é dependente de questões relacionadas a edafoclimáticas, ou seja, solo, água, clima, sol, né? Toda essa questão, porque qualquer dependência que você tenha, aí eu volto para a sua cadeia de fornecimento não vai conseguir te abastecer e você vai ter um problema de abastecimento muito sério. E você não vai estar resiliente. Então, as pessoas, às vezes, ouvem essas questões de mudanças climáticas e não conseguem tangibilizar e trazer para dentro da sua indústria como que eu transformo todas essas informações que estão vindo, que estão sendo publicadas aí no mundo, e coloco ela em prática para eu poder transformar minha indústria numa indústria resiliente. Lembra que eu falei que eu estou formulando aqui um material de uma live muito legal para trazer relatórios que comprovam que as empresas ESG são mais resilientes e que elas lucraram mais nos últimos anos? Uma das principais questões está relacionada a essa resiliência aos impactos das mudanças climáticas. Entenderam? Fortalecimento global dos movimentos sociais. O que é isso? Então, a gente vê que ainda bem, né? Tem vários movimentos sociais acontecendo e isso é muito importante. Por quê? Os movimentos sociais, eles vão olhar para direitos humanos, e dentro do ESG, o S é um dos pilares mais difíceis de colocar em prática. Primeiro que, quando a gente olha o E, que é a parte ambiental tem várias legislações. Então, normalmente, as empresas já vieram se organizando para conseguir atender, para ser regular nessa parte de legislações. Então, minimamente, ela está atendendo o E. E se ela não está atendendo a legislação, ela corre risco de multa, de paralisar a sua operação. Então, são os riscos de não atender o E são tão grandes que normalmente as empresas olham a primeira coisa o E. A segunda coisa que as empresas olham, ou ao contrário, a primeira coisa que as empresas olham é a governança e a segunda é o E. Mas então os dois pilares que normalmente já estão mais adiantados, aí falando agora da governança, porque a governança ela vai garantir a transparência. As empresas que já são listadas em bolsa, ou aquelas que querem ser listadas em bolsa, ou aquelas que já têm certificações e aí passam por auditoria, essas empresas, elas tendem a ter a sua governança muito bem organizada, porque ela tem que ter transparência em todos os seus processos, nas suas contratações, ela tem que garantir até a cadeia toda funcionando de forma legalmente correta. Então, normalmente, e até para garantir aí processos de anticorrupção, enfim, tem várias questões relacionadas à governança que normalmente já estão mais adiantadas. E quando a gente pensa de onde veio o movimento ESG, que vem do mercado financeiro, governança sempre teve foco para garantir mesmo transparência e credibilidade das empresas que recebem investimento de fora, né?
Então, governança e o E, normalmente, não é sempre, né? Eles já estão mais organizados dentro das empresas. Aí a parte social é uma parte super difícil, porque o social, ele divide em duas questões. Ele divide na parte social interna, como que a empresa trata seus colaboradores, como que ela trata seus stakeholders internos, e a parte externa, o social externo. Como que essa empresa se relaciona com a comunidade que ela está impactando? Como que é esse empreendimento? Ele gera impacto negativo, e aí tem um termo técnico para esse impacto negativo, que são as externalidades. Então, a empresa está olhando para suas externalidades e prevenindo que elas ocorram, ou ela está mitigando, ela está retornando valor para quem está sendo impactado. Então, é a parte mais difícil, a parte social, na minha opinião, né? Porque a parte social, e por isso que vem esse fortalecimento dos movimentos sociais, porque se as pessoas não começam a se organizar, às vezes as empresas vão fazendo qualquer coisa, vão gerando um mega impacto ali em torno do seu empreendimento, da sua empresa, e ninguém faz nada, e é muito difícil legislar nessa parte, então tem poucas políticas públicas. A gente sabe que não dá para depender só de política pública também, porque elas demoram para realmente já estar na prática, né, para a gente realmente cobrar, e mesmo as ambientais, né, a gente vê muita política que existe, mas não tem fiscalização, ou quando tem fiscalização, a multa é pequena. Então, tem várias questões que não é só a política pública que a gente tem que pensar, né? E por isso que os movimentos sociais vêm tão forte. E para a empresa que para pensar assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu posso conviver sem olhar movimentos sociais? Não. Porque os movimentos sociais, como eles organizam muito fácil a sociedade, e agora que a gente tem redes sociais, então isso acontece mais rápido, né? A empresa, ela começa a ter mais risco de imagem. Então, uma coisinha, é aquela coisa, é uma garrafa que chega no oceano, tira uma foto e ela explode e todo mundo começa, não vamos consumir essa empresa. É a empresa que não controlou a sua terceirizada, a terceirizada foi lá e cometeu um crime de racismo, pronto, vem um movimento para não comprar mais dessa empresa ou desse supermercado, se é que vocês lembram do caso que eu estou falando. Então, vem uma série de movimentos sociais e que explodem e de uma forma muito mais escalável qualquer questão que essa empresa pode fazer. Então, se eu sou uma indústria, se eu estou colocando produto no mercado, se eu dependo desse consumidor, esses movimentos sociais eu tenho que olhar assim, porque quanto mais as pessoas estão ficando conscientes, ainda bem, elas estão ficando conscientes, essa é uma evolução da sociedade, né? E não tem como evoluir, ainda bem também, né? A gente só quer evoluir, mas as empresas vão sendo impactadas por esses movimentos. Então, isso resulta no quê? Na pressão dos consumidores. Então, volta para aquilo da tendência, que foi a primeira que eu mostrei, daquele caderno do Sebrae. Os consumidores estão, sim, mais conscientes, então eles prestam atenção no que eles estão consumindo, e conforme você vai vendendo um produto com maior valor agregado, você vai atingir mais um patamar de pessoas que têm acesso à informação. E hoje em dia, com a internet, todo mundo tem acesso à informação. A gente sabe que a nossa sociedade é muito injusta e muito desigual, e não é todo mundo que consegue, de fato, se preocupar com essa informação que chega, ou com todas essas questões que podem impactar preço, por exemplo. Mas se você está preocupado, se você quer atingir novos mercados, você tem que pensar que hoje qualquer um tem acesso à informação, mesmo as pessoas que, de uma forma estrutural, não teriam normalmente, se ela quiser, ela tem acesso sim a essa informação, e essas informações transformam o consumidor cada vez mais consciente e caem a lucratividade das empresas que não estão preparadas para o ESG ou que falam que estão, mas não faz na prática. E tudo isso vai resultar na longevidade da empresa. Ou seja, ou essa empresa vai ser consciente ou ela realmente vai cair fora. Ela não vai estar dentro de um mercado, ela não vai atingir novos mercados e ela só vai perder com tudo isso.
Então, esse movimento que vem se falando contra o ESG, vem falando que a empresa tem que focar numa estrutura de capital melhor, na questão financeira, o ESG não traz resultado financeiro. Essas empresas, elas estão falando isso, só quem está falando isso, ou quem está apoiando esse movimento, está com um viés relacionado muito mais com uma parte do que ela não faz, do que ela sabe que ela deveria fazer, a empresa sabe do que ela deveria fazer e ela não faz, e é cômodo esse movimento de falar contra o ESG. Mas as empresas que realmente estão focando em ESG e já vêm colhendo os frutos desse investimento, porque tudo é investimento, ela colhe assim numa escalabilidade muito maior do que as empresas que nem começaram ESG, por conta de todas essas tendências de consumo. Então, vou fazer um fechamento agora, porque a gente já está chegando nos minutinhos finais aqui, a gente gosta de fazer live rápida, né? Porque ninguém tem muito tempo. Então, um grande resumo dessas tendências. O consumidor é o primeiro a estar mais consciente, ele está olhando, sim, para o que ele está colocando dentro da casa dele, sejam os ingredientes que estão dentro desse produto, sejam as embalagens, seja o que essa empresa impacta no seu entorno. Eu não quero colocar um produto que tenha sangue de alguma comunidade tradicional dentro da minha casa. Eu não quero colocar um produto que esteja envolvido em escândalos de trabalho análogo à escravidão. Eu não quero colocar um produto que eu sei que ninguém dentro da empresa é bem tratado e são empresas com grandes escândalos de compliance, ou de assédio, ou de outros tipos de violação dos direitos humanos com seus colaboradores. Então, o consumidor consciente, ele olha todo esse pacote que está relacionado com o produto que ele está enfiando na casa dele. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é relacionada à sua cadeia de fornecedores. Então, para eu garantir que realmente nada disso vire um grande escândalo dentro desses movimentos de consumo consciente, desses movimentos sociais, eu tenho que olhar minha cadeia de fornecedores. Quem está fornecendo o que para mim? Então, no mesmo raciocínio do consumidor, o que eu estou colocando dentro da minha casa, a empresa tem que pensar, quem que está fornecendo o que para mim? Seja serviço, seja produto, seja recurso, seja matéria-prima para minha empresa? Quem que está consumindo o quê? O que eu estou consumindo? De quem? Se eu tivesse que passar por uma auditoria na minha cadeia toda, eu ponho a minha mão no fogo por todos os meus fornecedores, e aí para eu conseguir colocar a mão no fogo por qualquer fornecedor, eu tenho que ter também um sistema organizacional de cadeia de fornecedores. Eu tenho que conseguir enxergar, ainda mais quando a gente pensa em empresas que têm 2.000, 3.000, 4.000, até 10.000 fornecedores. Se eu não fizer isso de forma sistematizada, organizada, com indicadores, eu não vou conseguir impactar minha cadeia, eu não vou conseguir comprovar nada. Essa é a questão. E, por último, toda essa questão de olhar as práticas sustentáveis, o ESG, e eu não falei muito hoje, mas também olhar a economia circular, tudo isso vai impactar na longevidade da minha empresa, na resiliência da minha empresa, e o quanto eu realmente vou conseguir me manter no mercado, não só olhando o consumo e a consciência das pessoas, mas também o impacto das mudanças climáticas que podem impactar na minha cadeia de fornecedores, podem impactar na minha produção, na minha operação e no modelo de consumo do mundo. Gente, essa foi a live de hoje. Eu espero ter ajudado vocês das indústrias, que é muita informação, e eu já trabalhei em indústria, já trabalhei muito tempo desse outro lado, até um dia que eu resolvi pular o balcão e vim trazer facilidade para quem está aí desse outro lado, para quem está trabalhando dentro das indústrias e tentando fazer o negócio acontecer e tentando trazer impactos positivos com o negócio. Então, quem está no dia a dia respondendo por indicadores, quem está no dia a dia respondendo por grandes contratos dentro das empresas, e essa facilidade que a circulagem traz facilitar o dia a dia de quem está desse outro lado, porque
todo mundo da Circulagem já teve desse outro lado, antes da gente pular o balcão e vir empreender e trazer consultoria de qualidade para vocês. E esse é o nosso grande diferencial aqui na Circulagem, por entender demais como é o dia a dia prático das indústrias. A gente sabe que se não for fácil a nossa consultoria e trazer tudo mastigado, não vai adiantar nada. Eu só vou entregar para vocês um plano de ação que vai dar mais trabalho para você fazer o que tem que ser feito. E a nossa ideia não é essa, a nossa ideia é facilitar a vida das indústrias. E as lives aqui, todo o conteúdo que a Circulagem produz, também é com esse objetivo, facilitar o profissional que está dentro da indústria, matando um leão todo dia. Gente, muito obrigada. Boa semana para vocês, excelente semana. Mandem aqui nos comentários, por favor, se esses horários que a gente está fazendo as lives atendem vocês, se é um horário bom para participar ou não. Mandem comentários, mandem dúvidas, a gente está aqui para conversar com vocês e tentar trazer o melhor conteúdo possível. Obrigadão, boa noite, excelente semana para todo mundo, um abraço. Tchau, tchau.